Seu rolê não é inglês, seu rolê é espanhol, certo? Então a hora é agora. Vem com a gente que nós vamos analisar, corrigir, interpretar a sequência de 5 questões de espanhol do Enem 2020, segunda aplicação. Para você corrigir a prova que você fez aí, quer acompanhar as respostas com uma explicação, para você entender como funciona a questão de língua espanhola, para você perceber as pegadinhas, os distratores, é isso. Hoje nós vamos corrigir a questão número 1 do caderno azul. No caderno amarelo é 5, no branco é 2, no rosa é 4. Chega na vibe. Tá na tela para você também a numeração, para você perceber que eu tô falando a verdade. 1, 5, 2 e 4. E tá na tela para você agora a questão, certo? Nós vamos fazer a leitura do texto, depois a tradução e depois a análise, correção e interpretação. E rimou bonito, né? Rimou bonito demais. Cuéntame, madre. Madre, cuéntame todo lo que sabes por tus viejos dolores. Cuéntame cómo nace y cómo viene su cuerpecillo entrabado con mis vísceras. Dime si buscarás solo mi pecho o si se lo debo ofrecer incitándolo. Dame tu ciencia de amor ahora, madre. Enséñame las nuevas caricias delicadas, más delicadas que las del esposo. ¿Cómo limpiaré su cabecita en los días sucesivos? ¿Y cómo lo haré para no dañarlo? Enséñame, madre, la canción de cuna con que me meciste. Essa lo hará dormir mejor que outras canções. É um poema de G. Mistral, Gabriela Mistral, Cuéntame Madre, in Desolación, Madrid, Espasa Calpe, 1969. Muito bem. Agora vamos fazer a tradução e depois a gente passa para a análise, correção e interpretação da questão. Conte-me, mãe. Mãe, conte-me tudo o que sabe pelos seus velhos sofrimentos. Conte-me como nasce e como vem o seu corpinho, enredado, preso, enrolado em minhas vísceras. Diga-me se ele mesmo buscará o meu peito, ou se eu devo oferecê-lo incentivando-o. Me dê o seu conhecimento de amor agora, mãe. Ensine-me as novas carícias delicadas, mais delicadas que as do marido. Como limparei sua cabecinha nos dias seguintes? E como farei para não machucá-lo? Ensine-me, mãe, a canção de ninar com a qual você me embalou. Essa fará ele dormir melhor que outras canções. Então é aí um pedido de uma filha que vai se tornar mãe para a mãe dela, né? Ela precisa saber como que ela vai cuidar desse bebê. Bonito, né? Muito bem. Vamos então agora ver o que a questão pede pra gente. Na prosa poética de Gabriela Mistral, o eu lírico, com o uso reiterado do imperativo... Opa, que não era para esse risco vermelho sair aí, não. Com o uso reiterado do imperativo, demonstra. O que o eu lírico está demonstrando nesse texto com o uso reiterado do imperativo? Vamos ver, o que é o imperativo para começo de conversa? O imperativo é aquele modo verbal em que existe uma ordem, mesmo que essa ordem seja sutil. Por exemplo, se eu falar para você assim, por favor, preste atenção na aula. Muito embora eu tenha falado por favor para poder amenizar, para poder dar uma impressão de sutileza, o preste atenção continua sendo uma coisa que eu estou mandando você fazer. Eu só botei o por favor para poder deixar sutil, para deixar suave. Mas continua sendo uma ordem. Então tudo isso que a gente fala, compre, me dê, devolva, entregue, por favor, compareça à sala ao lado. Tudo isso é um modo imperativo. A gente acaba fazendo ordens, por isso que a gente tem esse nome imperativo. Imperativo que lembra imperador, né? Uma autoridade, alguém que tem poder, alguém que manda. Então, por isso esse modo verbal manda também. Muito embora seja uma ordem sutil às vezes. Ela pode ser sutil ou não. E aí, onde que o texto tem imperativo? Porque o enunciado fala que o uso é reiterado, que o uso é repetitivo. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos madre, cuéntame todo lo que sabes. Nós temos outro cuéntame, como nasce e como viene su cuerpecillo. Nós temos dime, me diga. Nós temos também dame,
Nós temos um enséñame aqui no terceiro parágrafo, e nós temos no último parágrafo outro enséñame. Então nós temos 4 verbos no imperativo, certo? Isso, certo. 4 verbos no imperativo, sendo que desses 4, 2 estão se repetindo. Então, cuéntame 2 vezes, dime, dame, e depois o enséñame 2 vezes. O uso, então, bem repetitivo do imperativo. Esse uso reiterado, repetitivo do imperativo demonstra, letra A, um caráter autoritário da filha frente à mãe. Esse é um distrator, é uma pegadinha. Por quê? Porque quando a alternativa fala caráter autoritário e logo aqui em cima a gente tem imperativo, que remete a uma ordem, que remete a alguma coisa feita de cima para baixo, a gente pode acabar pensando que a filha está sendo autoritária. Só que a gente vê que ela está pedindo, até com muita emoção para a mãe, uma ajuda, um auxílio, uma mão, certo? Então, nós não temos um caráter autoritário, é um distrator, é para tentar te enganar. Letra B. Polidez ao se dirigir à mãe para pedir ajuda. Até poderia. Sabe por quê? Porque ela realmente está sendo bastante educada, bastante simplória com a mãe. Ela está sendo bastante polida. Mas, primeiro, ela usa alguns diminutivos que não são comuns numa linguagem mais polida. A linguagem, quando a gente fala de polidez, aponta muito para a linguagem padrão, para aquela língua mais formal, para uma coisa mais formal. E como ela usa aqui no começo um cuerpecillo, que é um corpinho, certo? Ela usa também cabecita. Então ela usa alguns imperativos que vão dando uma cara mais informal para o texto. Mas além disso, o que o imperativo tem a ver com polidez? Para você ser polido, para você usar a língua padrão, o padrão da língua, você não precisa do imperativo. Você pode usar com outros modos. Você pode usar no indicativo, no subjuntivo, não tem problema. Isso eu estou falando dos modos em português, né? Não tem problema, certo? Então você não precisa do imperativo para ser polido ou polida. Então não existe uma relação específica entre polidez e imperativo. Então, por 2 motivos, a nossa querida letra B está incorreta. Letra C. Meticulosidade, detalhismo ao realizar atribuições maternas. Não é um detalhismo que ela demonstra nesse texto, ela demonstra uma insegurança. Por isso que ela está pedindo ajuda à mãe. Ela não sabe como lidar. Então, não é que ela seja meticulosa, que ela é muito detalhista, é muito certinha. Não, é que ela não está sabendo lidar, por isso que ela está pedindo ajuda. Ok? Letra C, então, incorreta. Letra D, súplica. Súplica é um pedido, é implorar. Súplica diante das inquietações da maternidade. Sim, ela está inquieta, ela não sabe como vai ser, ela não está sabendo lidar, ela está assustada. Então ela está pedindo, implorando que a mãe a ajude. E é um pedido bem emocionado que a gente vê nesse texto. Então sim, tem uma súplica diante das inquietações da maternidade. Letra E. Dependência da mãe em questões matrimoniais. É mais um distrator, por quê? Porque aqui no texto a gente fala más delicadas que las del esposo. Então, quando fala de matrimoniais, pode fazer você pensar nesse trechinho aqui, ou melhor, pensar nesse esposo, mas na verdade não tem nada a ver. Primeiro que o foco não está na relação matrimonial dela, o imperativo não tem nada a ver com isso. Ok? Ela está demonstrando uma dependência da mãe, sim, mas como alguém que pode ajudar, como em questões maternais. É dependência da mãe em questões maternais dela agora. Dela que agora vai se tornar mãe também. Então a letra E também está incorreta. Nossa resposta certa é a letra D de dado e bora fechar.
Lembrando para você que agora você pode contribuir com o canal, as opções estão aqui do lado, tem Pix por QR Code, tem Pix por e-mail, puxalingua@gmail.com, tem valeu demais, tem curtir, comentar e compartilhar. E eu lembro a você que se você não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se agora, procura o botão vermelho bonito aí embaixo, clica nele, vai aparecer inscrito, depois você clica no sininho igual apareceu aí para você e você vai receber todo dia uma notificação quando sair aula nova aqui no canal. Aqui em cima vai ficar um card com todas as correções do Enem 2020, segunda aplicação para você. E para terminar, eu quero lembrar que essas questões são diferentes das questões de 6 a 45 dessa playlist, porque foram gravadas em momentos diferentes, você consegue perceber aí pela data de publicação do vídeo. Antigamente eu não fazia as questões de inglês e espanhol, agora que eu comecei a fazer, eu tô voltando nas provas que ficaram sem essas 10 questões, de 5 de inglês e 5 de espanhol, e fazendo essas questões para completar o conteúdo, ok? Beijo para você, até a próxima, fui, tchau!